Olá, meus amigos. Deus abençoe, Deus faça de cada um de vocês a própria bênção, a própria fonte de bênção. E como hoje é segunda-feira, começamos uma nova semana. Então, nós queremos começar essa semana meditando sobre a palavra. A palavra, pela palavra de Deus, deu-se início a tudo que existe nos céus e na terra. Toda a criação começou com a palavra de Deus. Toda a criação. Você sabe que o casamento começa também com uma palavra, né? Um namoro, um noivado, tudo começa com uma palavra. A profissão que uma pessoa abraça começa com o estudo da palavra. Então, a palavra é que faz comunicar as pessoas, que fazem as pessoas se comunicarem. É de alma para alma. Mas a palavra de Deus é mais do que palavra. A palavra de Deus traz à existência as coisas que não existem. Como vai entender isso? Só através da fé. E foi por isso que o Senhor Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Eu gosto de falar e pregar e ensinar sobre a palavra de Deus, porque ela desperta uma fé inteligente, uma fé que pensa, uma fé racional, uma fé que pesa, que avalia. E essa é a fé que Deus nos dá através da sua palavra. Interessante isso. Você, minha amiga e meu amigo, que deseja construir a sua vida, seja numa profissão, seja no casamento, seja em qualquer atividade da sua vida, você tem que começar com a palavra. Você tem que começar ouvindo a palavra que traz a vida, que é a palavra de Deus, que inspira, que orienta, que faz a gente se sentir seguro, porque não é palavra simplesmente de um homem e de uma mulher, mas é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus traz à existência as coisas que não existem. Por quê? Porque a palavra de Deus carrega espírito e vida. O espírito da palavra de Deus é o Espírito Santo. Muito legal isso. E quando nós damos ouvidos à palavra de Deus e a obedecemos, praticamos, então essa palavra se materializa em uma vida nova em nós. Por isso, é importante que todos venhamos dar a importância que merece a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando com a gente. Quando você lê a Bíblia Sagrada, e na nossa Bíblia, a Bíblia Fiel, essa Bíblia que nós fizemos comentários, tem os nossos comentários de fé, ela ajuda as pessoas a raciocinarem, ajuda as pessoas a meditarem, a avaliarem, a pesarem aquilo que elas estão lendo. Porque eu não encontro nada mais importante nessa vida do que a própria palavra de Deus, porque foi ela que me deu vida. Foi a palavra de Deus que me deu vida. E mais, é tão forte isso, porque eu lembro que quando
eu a ouvi pela primeira vez, eu fiquei encantado. E eu era uma pessoa problemática, eu era uma pessoa complexada, eu era uma pessoa, sabe, como a gente se sente, o patinho feio da família? Assim era eu me sentia assim. Não que os meus familiares me vissem assim, mas eu me sentia assim. Eu era oprimido, eu tinha medo, eu era tímido, você não tem ideia da timidez que eu carregava comigo. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu tive acesso à palavra do meu Pai, do meu Senhor, do meu Deus, então essa palavra me libertou dos meus complexos, da minha timidez, me libertou de todo o marasmo que eu carregava, de toda a miséria espiritual que eu carregava dentro de mim. E me fez uma nova criatura. E é isso que a palavra de Deus faz. Talvez você, quando lê a Bíblia, você lê sem meditar, você lê rápido, você lê querendo chegar no final do capítulo para você chegar e confessar, olha, eu li hoje o capítulo tal e tal. Mas se você não lê a Bíblia comendo cada palavra, observando os seus acentos, suas pontuações, se você não observar, então você não vai tirar o proveito. Por exemplo, agora nós estamos falando da palavra de Deus. Olha só o que Jesus disse. As palavras que eu vos digo, a palavra de Jesus, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. São espírito e vida, quer dizer, o Espírito de Deus, a vida de Deus é passada para nós através da sua santa palavra. Então, amiga e amigo, leia com cuidado a palavra de Deus. Leia despreocupado. Leia sem ansiedade. Leia e medite em cada palavra. Observe cada vírgula. Observe perfeitamente os verbos. Você vai descobrir o tesouro que é uma vida nova, que Deus passa para você através da sua palavra. Você sabe que Abraão recebeu a palavra de Deus. Eu te abençoarei. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abraão recebeu a bênção da primogenitura. Abraão foi feito primogênito de Deus. Depois, Abraão passou a mesma bênção, a mesma palavra, o mesmo espírito, a mesma vida para o seu filho Isaque. O seu filho Isaque, por sua vez, transferiu essa herança magnífica, gloriosa, divina, para o seu filho Jacó. E Jacó, mais tarde, passou para os seus filhos. E assim, minha amiga e meu amigo, essa palavra chegou até nós. E chega até você agora, para arrancar de dentro de você aquelas trevas, aquele espírito de que você se sente diminuída, aquele espírito de descaso para com você, aquele espírito de patinho feio, patinha feia, e faz de você uma pessoa, um gigante na fé. Transforma a sua mente, a palavra de Deus transformando a nossa mente, transforma a nossa vida. Não adianta você conquistar todo o ouro do mundo, mas se dentro da sua cabeça não houver a palavra de Deus, que é espírito e vida, você vai continuar pobre e miserável. Essa é a verdade. Jesus disse, as minhas palavras são
espírito, são espírito e vida. Leia a palavra de Deus com carinho, com capricho, com ternura, com atenção. E você vai descobrir a grandeza dela, efetuando maravilhas na sua vida. Eu era oprimido, eu era endemoniado, eu era possuído por espíritos imundos. Mas quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu li, quando eu entendi a palavra de Deus, quando eu bebi da palavra de Deus, os espíritos da fraqueza, da miséria, os espíritos da timidez, o espírito da prostituição, o espírito daquela vida mesquinha, indecente que eu vivia, saiu. Esses espíritos saíram e o Espírito de Deus passou a habitar na minha mente. É por isso que o apóstolo Paulo fala, nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, quando a gente tem o Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.